0, Pedrosa. E aí? Feliz? Pra cacete. Tem que elogiar muito o que aconteceu hoje. Satisfeito? Nem um pouco. Nem um pouco. Acho que o Vasco ainda peca defensivamente. Acho que o Vasco ainda corre riscos. E que a vitória de hoje, ela não pode maquiar os defeitos do Vasco. A vitória de hoje, ela não pode maquiar que o Vasco não pode se dar por satisfeito com o Hugo Moura na zaga. Que o Vasco não pode se dar por satisfeito de ter um elenco no banco tão curto. Que o Vasco não pode se dar por satisfeito por estar nessa posição na tabela. Porque o ideal, gente, eu vou abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. O ideal, gente, era o Vasco hoje, com a folha salarial que tem, tá? Com a folha salarial que tem, o Vasco tem uma folha salarial de cerca de 15 milhões de reais. O Vasco, ele tinha que estar aqui, ó. E aí, só boa, aqui, tá ó. louco? Nesse bolo aqui. Entre o 7º e o 12º. Era aqui que o Vasco tinha que estar. Pra quê, Pedrosa? Pra que aí sim você pensasse nas Copas como prioridade. Porque é 6-0, gente? É 6-0. Mudou muito a vida do Vasco no campeonato? Não mudou, não. O Vasco continua aqui, ó, com 19 pontos. Tudo bem, tem 2 jogos a mais que Vitória. Ótimo, ótimo. Tem 2 jogos a menos que o Corinthians, que tá aqui em cima. Tem um jogo também a menos que o Santos, que tá aqui em cima. Isso tudo é verdade. Mas a situação do Vasco ainda é muito precária. O Vasco não pode se dar por satisfeito. O Vasco tem que continuar a todo momento olhando para o sistema defensivo. O Vasco precisa melhorar muito a forma como ele se defende. O Vasco ainda é muito vulnerável na forma que se defende. E isso só vai ser resolvido com peças. Então, até trazendo mais informações aqui para vocês, hoje o Vasco tem uma negociação em andamento com o Carlos Cuesta, que é um jogador colombiano de 26 anos, joga no Galatasaray. O Vasco já estava com tudo bem alinhado com o Galatasaray, sendo que o Spartak Moscou, pelo que eu recebi de informação, entrou na jogada no último momento e ofereceu um salário alto para o Carlos Cuesta, maior do que o Vasco tinha para pagar para ele. Isso quer dizer que babou, Pedrosa? Não, isso não quer dizer que babou. Até porque o Carlos Cuesta tinha se animado com a possibilidade de jogar no Vasco, com o projeto. E o projeto, gente, é muito parecido com o Carlos Andrés Gomes. Vocês perceberam duas coisas, informações que eu trouxe também, quando o Carlos Andrés Gomes chegou na coletiva, na chegada do desembarque, né? Quando ele deu as primeiras declarações dele como jogador do Vasco, ele falou: quero ser treinado pelo Fernando Diniz. Uma informação que a gente trouxe, porque o Fernando Diniz convenceu ele é colombiano. O melhor jogador da América do Sul saiu daqui depois de ter passado pelas mãos do Fernando Diniz, que é o Arias, e é colombiano também. E eu quero ir para a Copa do Mundo. Se você se destaca dentro do futebol brasileiro, você tem condições totais de se colocar como um postulante a uma vaga na seleção colombiana e em qualquer seleção da América do Sul. Se você é muito acima da média no futebol brasileiro, as seleções da América do Sul, elas vão olhar para você, tá? Então, hoje, eu vejo que o Carlos Andrés Gomes, que é um jogador que é convocado até com menos frequência do que o Cuesta, mas principalmente o Cuesta, se o Vasco conseguir ter essa retomada na temporada e ele continuar jogando bem, cara, ele vai estar aqui aos olhos do futebol sul-americano, numa vitrine gigantesca que é o Vasco, isso é indiscutível, e numa vitrine gigantesca que é o futebol brasileiro, que a cada ano que passa melhora de alguma forma. Então, eu acho mesmo, de verdade, que o Vasco tem que contratar esse jogador e tem que cada vez mais convencer. Até por isso o Admar Lopes, mais uma informação exclusiva que a gente trouxe também nessa semana, viajou para a Turquia, tá lá ainda, existem outros nomes no radar, existem outras negociações em andamento para essa posição e quem sabe até para uma posição também de um jogador ofensivo. Existem negociações nesse sentido para que você traga esse jogador ofensivo e ele possa ser um coringa, que ele possa jogar em várias posições, mas principalmente o sistema defensivo. A diretoria do Vasco, e nem o Fernando Diniz principalmente, não podem se acomodar com o que o Vasco tem de elenco hoje. Não pode. Não pode
cair na ilusão por conta do 6-0 hoje. O 6-0 hoje é maneiro pra cacete pro torcedor, pros jogadores, pra ganhar confiança. Ele é maravilhoso. Ele é feliz demais. Vocês viram como é que eu abri a live aqui hoje. Mas não vão me fazer tirar o pé do chão. Não posso me iludir. E você também não pode se iludir. A cobrança tem que continuar. O Vasco tem que continuar progredindo. Para que o Vasco encontre o equilíbrio. Para que o Vasco encontre um momento decente. Porque hoje, tá? O Vasco ainda tá longe de ter uma temporada decente. A temporada do Vasco ainda é muito ruim. O trabalho do Fernando Diniz ainda não é consistente. Porque não adianta fazer o jogo que fez hoje e daqui pra frente repetir o que aconteceu lá atrás. Ou vocês se esquecem que contra o São Paulo, o Vasco jogou pra cacete, o Vasco fez um jogo bizarro e depois do jogo contra o São Paulo, o time não conseguiu vencer durante 2 meses. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se iludam com o que aconteceu hoje. Fiquem felizes, comemorem. O Vasco ainda tem muita deficiência. O jogo poderia ter sido outro se o Santos tivesse feito as oportunidades que teve no começo do segundo tempo. O positivo hoje é o ganho de confiança, é o jogo que o Jair fez, é o jogo que o Coutinho fez, que o Tietê, que o Ryan, que o David. É você ter um esboço, e isso é fato. Repito, o campo fala. É você ter um esboço de que esse time consegue jogar sem o Verratti, de que esse time não é tão dependente do Verratti. E não descartem o Verratti, porque ele é um jogador que ainda vai ser muito importante para o Vasco nessa temporada. Ele só não é insubstituível. Ele só não é intocável. Isso eu sempre defendi aqui. Mas sempre defendi também ter respeito. Não é um jogo que define as coisas. Futebol não é ciência exata. Na quarta, pode ser que o Vasco seja uma merda de novo. Hoje, tá todo mundo feliz. Hoje, tá todo mundo alegre. Tá todo mundo alegre. Mas não se enganem. Não se enganem, de verdade. Lembrando sempre, for fazer fé, lá na KTO, você tem aqui, ó, a Liga do Milhão também, que tá rolando por lá. Você tem outras oportunidades no mercado, lá na KTO, sempre com responsabilidade. E para maiores de 18 anos, a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. E você tem também a GoCase, que você pode comprar produtos oficiais como esse aqui. Lá na GoCase é só apontar sua câmera para o QR Code, que lá você tem desconto com o cupom Pedrosa, beleza? O futebol, ele é cruel demais. Ele é ingrato e ele tem memória curta. Se daqui a 3 jogos o Vasco não conseguir vencer, eu não vou nem repetir a atuação de hoje, que é quase impossível. Se daqui, nos próximos 3 jogos, o Vasco não conseguir manter um equilíbrio de resultados positivos, esse mesmo time que a gente está elogiando aqui vai virar toda uma merda. Então a gente não pode fazer isso. Hoje, eu acho que o Vasco talvez tenha encontrado um time que deu as respostas que o torcedor procurava. Que era o quê? Ser letal com o que criava. O Vasco hoje foi até mais letal do que com o que criava. Criou, meteu o gol, foi oportuno lá na frente, ofensivo, dinâmico, causou dificuldade. Mas não vamos esquecer que defensivamente esse time sofreu no início do segundo tempo. O Santos poderia ter empatado o jogo e principalmente o Vasco não ganhou de uma equipe de primeira prateleira. O Vasco ganhou do Santos, que inclusive tem uma defesa pior do que a do Vasco hoje, depois desse 6-0. Antes do 6-0, eram 23 gols. O Vasco tinha tomado 24. O Santos se defende mal pra cacete. O Santos vive talvez o pior momento de sua história. Então o adversário também é muito frágil. Agora, eu quero ver, a partir de agora, que o Vasco vai ter uma sequência, eu vou mostrar pra vocês aqui, contra adversários também diretos, mas tem uma sequência cruel que vem pela frente aí. Ó. O Vasco pega o Juventude, esse jogo aqui, se eu não me engano, é atrasado, tá? É atrasado. Mas aí o Vasco pega o Corinthians em casa, que é um adversário tabu, é um adversário chato, que costuma ganhar do Vasco, por mais que o Vasco tenha quebrado esse tabu aqui. Vai pegar o Botafogo na Copa do Brasil, que vai ser um duelo também interessantíssimo. Primeiro tem que deixar claro, o Botafogo é o favorito, o Botafogo é superior. O Botafogo é superior em praticamente tudo. Em elenco, hoje no momento,
até na sinergia com a sua torcida, o Botafogo vive um momento melhor do que o do Vasco. Agora, meu amigo, se o Vasco tiver medo do Botafogo, pode fechar as portas. O Vasco não pode ter medo de rival nenhum. Ainda mais um Botafogo que, historicamente, é freguês do Vasco. Hoje, o momento do Botafogo é 1000 vezes melhor do que o do Vasco. O Botafogo tem muito mais peças à disposição, muitos jogadores melhores do que o Vasco da Gama. Isso quer dizer que a final, as oitavas de final, perdão, as quartas de final estão decididas? Claro que não. O Vasco vai jogar em São Januário, diante de sua torcida. A LDU jogou contra esse Botafogo no Newton Santos. É um Vasco que vai chegar, sim, com confiança. Então, eu vejo muita gente... É porque também tem uma galera que gosta de viver da tragédia Vasco da Gama. Acabou. Pegou o Botafogo, acabou. Não dá mais, não sei o quê. Não, não. Tem essa futebol, meu amigo. Futebol ainda é clássico. Clássico que equilibra. Mais uma vez, o Botafogo, pra mim, é amplamente favorito. Isso não quer dizer, de forma alguma, que essa decisão está definida. Não mesmo. Ainda mais o Vasco podendo ter a oportunidade de jogar em São Januário. Vai ser muito difícil. Muito. Se não passar, juro pra você, não vou ficar chateado, cara. Chateado no sentido de, porra, não sei... Cara, tá muito claro quem é o melhor time e quem é o time pior no momento. Agora, quem perde de véspera, meu amigo, é quem não entra em campo. O Vasco tem que entrar em campo querendo ganhar, querendo passar e tem condição pra isso. Aí, a sequência principal que eu tava falando aqui é: pega o Sport fora, acho que tem que ganhar do Sport, ainda mais com o momento que o Sport tá vivendo, tá? Um momento terrível, pra mim o Sport já tá rebaixado no Campeonato Brasileiro. Novamente o Botafogo, pega o Ceará. Se o Vasco soma aqui, tá? Vou colocar Juventude, Corinthians, Sport e Ceará, tirando a Copa do Brasil. 3, 6, 9, 12. São 12 pontos em disputa, tá? Se o Vasco soma 7 pontos, eu acho que é uma matemática de bom tamanho, tá? O Vasco precisa, em 4 jogos, somar 7 pontos, o que seria 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho que é um número ideal, porque aí você tem, vamos dizer, vou dar um exemplo qualquer, tá? Você ganha do Juventude, aliás, você ganha do Corinthians, vou dar um exemplo qualquer aqui, e ganha do Ceará, 6. Você empata com o Sport fora, 7. E perde para o Juventude, ou que seja, perde para o Sport e empata com o Juventude, 7 pontos em 12, eu acho positivo para o momento que o Vasco vive. Sabe por quê? O ideal, gente, claro, pelo amor de Deus, é você fazer 12 em 12, porra. Agora, eu acredito que isso vai acontecer, ainda mais no meio dos jogos da Copa do Brasil? É claro que não. Se você faz 7 em 12 no meio dos jogos da Copa do Brasil, eu considero um resultado positivo, tá? Eu considero. Porque depois daqui, meu irmão, aí, parceiro, o Vasco necessita chegar em um bom momento aqui. O Vasco precisa sair desses próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos em um bom momento. Porque a chance do Vasco conseguir grandes desempenhos contra Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras é muito pequena. O Vasco não pode estar na zona do rebaixamento. O Vasco não pode estar perto da zona do rebaixamento. O Vasco não pode estar perigando naquela área ali da zona do rebaixamento. Porque essa sequência aqui, ela é crucial, meu amigo. Crucial. Tá? Então, cara, tem que fazer os resultados nesses próximos jogos, porque Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras em sequência, ó, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, o momento de você encontrar o equilíbrio dentro do Campeonato Brasileiro é agora. É agora que você saiu da zona do rebaixamento, que você vai ter um jogo importante na Copa do Brasil, um confronto importante na Copa do Brasil, que você vai enfrentar adversários que teoricamente são diretos na parte da tabela, no caso Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. O Vasco, se ganhar alguns joguinhos, vai estar colando ali no Ceará, cara. Vai estar colando, até porque o Vasco tem jogos a menos. Só que depois pega Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que são os 3 melhores times do país na temporada, no Campeonato Brasileiro. E é complicado. Depois
dá uma melhorada aqui. Pega a Vitória e pega a Fortaleza. Mas já tem clássico. Já tem o Bragantino fora. Já pega o São Paulo de novo. Aí Botafogo. O momento de equilíbrio agora, cara, é isso que eu quero trazer pra vocês. Pé no chão. Não se iludam. Tenham na mente de vocês que ainda tem muito trabalho a se fazer. O Vasco ainda precisa melhorar muito. Como time. Defensivamente. O Vasco ainda precisa ter números melhores. E o Vasco tem que começar a também pontuar mesmo quando não joga tão bem. Mesmo quando não joga tão bem. Esse é o segredo do Campeonato Brasileiro. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Food, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que tá apresentando aí reforços para o Fernando Diniz, o Andrés Gomes aí, jogador, chegou para reforçar o elenco vascaíno. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!